Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Boa noite, Hare Krishna. Bem-vindos ao Instagram da ISKCON Rio, em que estamos lendo de segunda a sábado Bhagavad Gita como ele é, com tradução e significados de Srila Prabhupada. Deixa eu dar uma boa noite a quem está aqui ao vivo conosco. Janquiel, Hare Krishna Prabhu, tudo bem? Fernanda, Haribol, Fernanda, boa noite. E Pedro Henrique. Pedro Henrique eu não conheço, você é de onde? Pedro, fala aí pra gente. Bom, nós estamos aqui no capítulo 2, intitulado Resumo do Conteúdo do Gita. E hoje é o verso 16, ok? Então vamos lá. Nasato vidyate bhavo, bhavo vidyate sataha, ubayorapi drishtos tais, Tuanayos Tatuadarshibhi.
Na, nunca, asataha, do inexistente, vidyate, a, bhavaha, duração, na, nunca, abhavaha, qualidade de mudar, vidyate, a, sataha, do eterno, ubayoho, dos dois, api, verdadeiramente, drishtaha, observada, antaha, conclusão, tu, realmente, anayoho, deles, tátua, da verdade, e darshibhi, pelos videntes. Então, a tradução e o significado são dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e a tradução diz o seguinte: aqueles que são videntes da verdade concluíram que o não existente, ou seja, o corpo material, não permanece, e o eterno, a alma, não muda. Isto eles concluíram estudando a natureza de ambos. Então, esse é um verso bem conhecido também, bem citado na Bhagavad Gita. Aliás, muitos dos versos do capítulo 2, que é um capítulo bem importante, né? E esse traz uma expressão que é falada mais de uma vez na Gita, né? Que é Tattvadarshi. Tattvadarshi são os videntes da verdade. Tattva é verdade e Darshi é o vidente, é aquele que tem a visão. Então, quem são essas pessoas, né? Quem são os videntes da verdade? São as pessoas que já alcançaram a autorrealização e a realização de Deus. Então, por terem já alcançado essa realização, ou seja, eles não só entenderam o conhecimento teoricamente, né? Como a sua mente ou a sua inteligência, como a maioria de nós, né, que estamos aí tentando entender esse conhecimento com a nossa mente, nossa inteligência. Essas pessoas chamadas de Tattvadarshi são pessoas que já realizaram esse conhecimento, ou seja, eles já estão conseguindo colocar em prática esse conhecimento, eles já entenderam verdadeiramente. Porque o que acontece com a gente é que às vezes nós entendemos esses temas que aparecem na Bhagavad Gita teoricamente, né? Mentalmente, intelectualmente, mas ainda não entendemos filosoficamente, né? Então isso quer dizer que a gente aceita essa filosofia, mas a gente não consegue colocar em prática ainda, né? As nossas atitudes, por exemplo, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de Sankhya Yoga, né? Que é esse estudo analítico da diferença entre a alma e o corpo, entre o que é eterno e o que é temporário. E a gente pode até entender teoricamente essa temática, mas as nossas atitudes, a maioria de nós, né, as nossas atitudes no dia a dia e os nossos pensamentos, eles nos provam que nós ainda não entendemos filosoficamente essa temática que é básica, por exemplo, de Sankhya Yoga, né? Que é a diferenciação entre corpo e alma. O tempo todo nós nos mostramos ainda muito identificados com esse corpo, muito identificados com esse personagem dessa vida, né? Então isso vai nos mostrando que nós ainda não realizamos esse conhecimento, a gente ainda não consegue colocar em prática esse conhecimento. Então os Tattvadarshis são essas pessoas que já realizaram esse conhecimento e, portanto, conseguem realmente colocar esse conhecimento em prática, né? São os acharyas, as pessoas que são exemplos para nós, grandes mestres espirituais, né? Grandes devotos, tá bom? Bom, então eu estava dizendo que esse verso é importante porque vai tratar dos Tattvadarshis, né? Mas também em dizer que eles concluíram, né, estudando a natureza de ambos, essa diferença entre o eterno e o temporário. Aqui, a palavra em sânscrito utilizada, no verso é asato e sataha, ou seja, vem da raiz sat e asat. E a gente sabe que sat é eternidade, né? Mas também pode ser traduzido, dependendo do contexto, como verdade.
E Asat, ou real, tá? Então, Sat é aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno é a verdade. E também é traduzido como o real, porque é aquilo que realmente é real. Enquanto Asat, esse prefixo A, junto de Sat, é de negação, igual no latim. Então, Asat é aquilo que não é eterno, portanto é temporário, é aquilo que não é verdade, portanto é mentira, podemos dizer assim, né? Mas também é traduzido como aquilo que é irreal, tá? É o que não é real. Nesse verso, o Prabhupada vai traduzir Sat e Asat como existente e não existente. Então, Sat, aquilo que é eterno, verdade, real, aqui vai ser traduzido como aquilo que é existente. O que é existente? A alma. O que realmente existe aqui? A alma. Enquanto Asat, que é aquilo que não é existente, que não existe em um sentido, é o corpo material, ok? Devido ao fato dele ser temporário. Ele existe, mas ele existe de forma relativa. Ele existe por um período. Depois ele é... Ai, socorro! Um bicho. Desculpa. Depois ele é não existente, né? Porque ele acaba em um certo momento. Bom, vamos ler então o significado de Prabhupada para ver o que ele vai nos trazer aqui de informações, de orientação em relação a esse verso e também que vai acrescentar na nossa vida espiritual, né? Ele começa dizendo: o corpo mutável não perdura. Isso parece um pouco óbvio, né? Assim, se a gente falar, o corpo, ele é mutável, certo? Ele muda, vai de criança, já passamos por esse verso, né? Que é o verso 13, de Hinosmin, né? De Hinosmin ata dehe kalmaran jovanan jara. Ou seja, o corpo ele passa da infância para a juventude, da juventude para a velhice. Então a gente sabe que ele é mutável. E Prabhupada começa: o corpo mutável não perdura, ou seja, ele acaba, ele não vai durar para sempre, né? Essa frase, ela parece um pouco óbvia. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o meu amigo Lilanata Chaitanya Das. Boa noite, Hare Krishna Prabhu, tudo bem? Um abraço aí na esposa e no filhinho. O que eu estava dizendo? Sim, essa frase parece um pouco óbvia, né? O corpo mutável não perdura. Mas como eu estava falando no início, isso que é óbvio para nossa mente, não é óbvio para o nosso ego, para o nosso falso ego, né? A gente realmente ainda faz planos nessa vida como se esse corpo fosse perdurar para sempre. Né? A gente faz planos em relação a esse corpo, não em relação à nossa identidade espiritual, mas a nossa identidade material. Então, apesar de parecer uma frase um pouco óbvia, a gente não consegue, é difícil realizar esse primeiro ponto que é básico, né, da filosofia. Mridja, Hare Krishna, o Prabhu indiano que vem aqui sempre. Hare Krishna, Prabhu, boa noite. Bom, vamos continuar o significado de Prabhupada. A ciência médica moderna admite que o corpo está mudando a cada momento através das ações e reações das diferentes células. E assim ocorrem o crescimento e a velhice no corpo. Mas a alma espiritual tem existência perene e não sofre transformações, apesar de todas as mudanças pelas quais passam o corpo e a mente. Eis a diferença entre a matéria e o espírito. Isso é importante dizer. Algumas pessoas têm a impressão que a alma ela vai ser afetada nas nossas diversas vidas e diversas atividades, né? Então, por exemplo, eu sofri um acidente, eu, fiquei triste, e as pessoas perguntam: a alma não está sentindo aquilo? Ela não está passando por aquilo também? Não. A alma, ela é imutável, né? Ela é sempre Satit Ananda. Ela é sempre eterna, plena de conhecimento e plena de bem-aventurança. Nesse momento em que nós estamos condicionados ao corpo, essa alma ela está dormindo, né? Ela está ali
aguardando o nosso despertar, né? Mas isso é importante porque as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. A alma, ela não vai passar por todas as transformações que a gente passa. O que vai passar por essas transformações é o nosso corpo, a nossa mente, nosso falso ego, né? Todos esses corpos materiais que são necessários para a gente viver nesse mundo, eles sim vão passar por transformações, mas a alma fica ali imutável e intocável, tá? Boa noite, Abai, Hare Krishna. Bom, continuando. Esta conclusão é estabelecida por todas as classes de videntes da verdade, tanto impersonalistas quanto personalistas. No Vishnu Purana 2.12.38, declara-se que Vishnu e suas moradas têm todos a existência espiritual auto-iluminada. Jyotinshi Vishnu Bhuvanani Vishnuhu. As palavras existente e inexistente referem-se somente a espírito e matéria. Esta é a versão de todos os videntes da verdade. Então, aqui Prabhupada está colocando algo que eu falei no início, né? Expliquei no início, que é essa ideia de Sat, Asat enquanto existente e inexistente, tá? Aquilo que existe é aquilo que é eterno, a alma, e aquilo que não existe ou não vai deixar de existir, né, por um período, em um determinado tempo, é o corpo material. Boa noite, Arle, Hare Krishna. Este é o princípio da instrução que o Senhor transmite às entidades vivas, que estão perplexas devido à influência da ignorância. Isso é importante, né, também. O início, a primeira instrução de Krishna para Arjuna é Sankhya Yoga. Esse capítulo em sânscrito ele também é chamado de Sankhya Yoga. Então, no capítulo 2, que é basicamente o início, né? Porque o capítulo 1 era só uma contextualização ali, montando o cenário do exército e etc. Então, esse capítulo 2 é o início mesmo da filosofia, né? E ele é chamado de Sankhya Yoga porque é aqui que Krishna vai dar a primeira instrução para Arjuna. Sankhya é o estudo analítico, tá? E Sankhya Yoga, então, é esse estudo analítico da diferença entre corpo e espírito, da diferença entre aquilo que é eterno e aquilo que não é eterno. Por isso que esse verso ele diz: aqueles que são videntes da verdade concluíram através de quê? Através de Sankhya Yoga, através desse estudo analítico, que o não existente, o corpo material, não permanece, e o eterno, a alma, não muda. Isto eles concluíram estudando a natureza de ambos. Então, Sankhya Yoga é o início da instrução de Krishna a Arjuna, tá? A primeira coisa que nós devemos aprender é a famosa frase, quando as pessoas perguntam o que se aprende primeiro quando conhece a filosofia Hare Krishna. Eu não sou o corpo. Essa é a primeira lição, né? E essa frase simples, eu não sou o corpo, eu sou a alma, ela se refere a esse estudo de Sankhya Yoga que vai ser apresentado aqui por Krishna nesse capítulo, né? A gente está no verso 16, logo um pouco mais para frente, logo depois, na verdade, verso 17, a partir de amanhã, Krishna vai detalhar para Arjuna, né? Vai fazer mesmo esse estudo analítico sobre essa diferença entre alma e corpo. Vai detalhar isso para Arjuna. E Prabhupada está dizendo que este é o início da instrução que o Senhor transmite às entidades vivas que estão perplexas devido à influência da ignorância. Como assim? Por que as pessoas ainda estão perplexas? Por que Arjuna, nos representando, fica perplexo com aquela guerra, com a atividade que ele tem que exercer, com o resultado que aquela guerra vai ter? Porque ele está tomado pela ignorância, né? No sentido de que ele não está vendo aquela realidade com os olhos da alma, e sim com os olhos do corpo, né? Ignorância nesse sentido, ele está ignorando tattva, a verdade absoluta, né? Então, essa é a primeira instrução do Senhor para as entidades vivas que estão perplexas devido à influência da ignorância. Isso significa que, quando a gente começa realmente
a estudar, né, ouvir sobre isso e começa, depois de um tempo, né, a realizar esse conhecimento, ou seja, o processo de ir limpando o nosso coração para a gente realmente nos lembrar dessa filosofia, né? Então a gente vai deixando de ficar perplexos. Muitas pessoas, né, as pessoas julgaram e ainda julgam muito os espiritualistas, transcendentalistas, não só os Hare Krishna, né, mas outras pessoas também foram julgadas, né, os transcendentalistas, como pessoas que ignoram os temas sociais, que não estão mais nem aí, né, para a guerra na Palestina, Israel, da Rússia com a Ucrânia, ou com determinadas temáticas que são próprias desse mundo, né, que estão aí passando nos jornais. Então as pessoas julgam assim, eles ignoram, né, eles estão nem aí para isso. Não é essa a questão, né? É que conforme a pessoa ela vai adquirindo esse conhecimento, ela não é que ela não se importa, né? Não é que ela também não sente ou não tem uma opinião ou não possa ler um jornal e ter uma opinião social sobre aquilo, né? Mas ela vai deixando de ficar perplexa, porque ela começa a entender que essas coisas, não só guerra e misérias e etc., mas coisas pessoais também, né? Como doenças, frustrações, desilusões, etc. Tudo isso faz parte desse mundo, né? Tudo isso tem relação com esse corpo que é temporário. Então, conforme ela vai adquirindo esse conhecimento, ela vai realizando isso e deixando de ficar perplexa com esse mundo. Ela vai deixando de... A perplexidade é uma palavra interessante, né? Ela vai, assim, uma pessoa perplexa é uma pessoa que está, assim, totalmente assustada, não está entendendo, e às vezes fica fora de si, né? Então, um dhira, uma pessoa sóbria que não se confunde com isso, que já entendeu a diferença entre corpo e alma, ele já não fica mais perplexo com essas coisas, né? Então, é bem interessante. A remoção da ignorância envolve o restabelecimento da relação eterna entre o adorador... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Desculpa. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem chegou. Tem uma galera boa que chegou aí. Nossos amigos. Michele, é porque tá Michele aqui. Krishna Divani chegou aí. Hare Krishna, irmã. Guilherme Malta também. E Jai Guru. Haribol Prabhu. Goura Krishna também tá aqui online. E a Kunti já saiu, mas chegou aqui e deu um Haribol também. Legal. Vamos continuar. Vamos terminar aqui a leitura, tá? Faltam 5 minutos aí para nossa aula acabar. A remoção da ignorância envolve o restabelecimento da relação eterna entre o adorador e o adorável e a consequente compreensão da diferença entre as entidades vivas que são partes integrantes e a suprema personalidade de Deus. Esse último parágrafo aqui, Prabhupada vai sair um pouco dessa temática do Sankhya Yoga e do Tattvadarshi, e ele vai tratar do quão importante é a gente compreender a relação entre a parte e o todo. A partir do momento, ele adianta um pouquinho, né? Essa temática vai ser tratada em versos seguintes, mas ele já está nos adiantando que remover essa ignorância, né, e parar de ficar perplexo com esse mundo, significa entender bem a diferença entre a parte e o todo. Como assim? A diferença entre nós, que somos almas condicionadas, partes integrantes de Krishna e Krishna, a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as emanações e etc. Tá? Então, esse parágrafo que a gente está lendo é sobre isso. A pessoa pode compreender a natureza do Supremo pelo estudo completo de si mesma, e a diferença entre ela e o Supremo é compreendida na relação entre a parte e o todo. Nos Vedanta Sutras, bem como no Śrīmad Bhagavatam, o Supremo é aceito como a origem de todas as emanações. Eu não vou saber citar aqui agora, né, de cor, mas tanto o primeiro verso do Vedanta Sutra como o primeiro verso do Śrīmad Bhagavatam, eles falam a mesma coisa.
né? Não vou saber citar o sânscrito, mas eles dizem a mesma coisa, que Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a causa de todas as causas, tá? O Vedanta Sutra não fala exatamente a suprema personalidade de Deus, mas o seu comentador, né, o autor dele, que é Vyasadeva, no seu comentário no Śrīmad Bhagavata, apresenta que é ali também a suprema personalidade de Deus que ele está falando, tá? Tais emanações são experimentadas por sequências naturais, superiores e inferiores. As entidades vivas pertencem à natureza superior, como será revelado no 7º capítulo. Embora não haja diferença entre a energia e o energético é aceito como supremo, e a energia ou a natureza é aceita como subordinada. O Gora botou aqui para mim, Jamadhyasya Yataha, né? Então o Śrīmad Bhagavata e o Vedanta Sutra começam assim, né? Jamadhyasya Yataha, ou seja, aquele que não tem causa, não tem nascimento, né? Esse ponto aqui que Prabhupada falou agora, ele é muito importante, a gente nunca pode se esquecer, né, disso. A diferença entre energia e energético. Então, apesar deles terem a mesma matéria, digamos assim, matéria não é a melhor palavra, né, porque estamos falando de algo espiritual, mas apesar deles terem a mesma composição, energia e energético, existe um que é o supremo e outro que é o subordinado, né? Então, a energia, ela é subordinada ao energético, tá? Ao que gera a energia, a causa dessa energia. Então, por ele ser a causa, por o energético, pelo fato do energético ser a causa da energia, eles têm a mesma composição. Porém, existe um que está subordinado ao outro, tá? A gente jamais pode se esquecer disso, para a gente não cair no erro do chamado impersonalismo, né? E achar que é tudo que é tudo uma coisa só. Os seres vivos, portanto, são sempre subordinados ao Senhor Supremo, como acontece no caso do amo e do servo, ou do preceptor e do discípulo. Sob o encanto da ignorância, é impossível compreender esse conhecimento claro, e para afastar essa ignorância, o Senhor ensina o Bhagavad Gita para a iluminação de todas as entidades vivas em qualquer época. Boa noite, Lilarani. Hare Krishna. Então é isso, né? Prabhupada nos termina esse significado dizendo que para afastar essa nossa ignorância, Krishna nos ensina a Bhagavad Gita, né? Para iluminar qualquer entidade viva de qualquer lugar, de qualquer época. Então, o Bhagavad Gita, né, ou a Bhagavad Gita, é um livro que deve ser disseminado por todo e qualquer lugar, como o Senhor Chaitanya disse, né, por todas as vilas e cidades, né, todos os lugares as pessoas devem conhecer essa filosofia e cantar o Mahamantra Hare Krishna para se purificarem, né? Então, Deus está bem aqui com a gente, nas nossas mãos, nos instruindo, né? Pela sua misericórdia sem causa, ok? Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, não sei se chegou alguém aqui novo, só a Carla, Nashira, Hare Krishna e a Lilarani. Tem alguma pergunta, Odi? Odi está aqui com a gente também, Bhakta Odi, ao vivo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos, por terem permanecido aí, ouvindo. Obrigada a vocês pela presença. Haribol, Srila Prabhupada, Ki Jai.